like, se inscreverem e derem o like, é acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que tiver no inferno: Caim, Satanás, Pão Grosso e Parafuso, Botafogo, Lucifer, que é o chefe de lá, e meu avô, que é o comandante de tudo. Botar para arrombar em vocês, tudo aí. Space Godzilla é um kaiju clone de Godzilla fortemente modificado criado por Toho, que apareceu pela primeira vez no filme Godzilla de 1994, Godzilla vs Space Godzilla. As origens de Space Godzilla sempre foram bastante ambíguas. Confirma-se que ele é de fato um clone de Godzilla originário do espaço sideral, mas os detalhes exatos por trás de sua criação variam. Em Godzilla vs Space Godzilla, os personagens humanos levantam a hipótese de que amostras do DNA de Godzilla foram de alguma forma lançadas no espaço e transformadas em uma forma de vida parcialmente cristalina após serem engolidas por um buraco negro, que então saiu de um buraco branco. Não se sabe ao certo o que trouxe o DNA ao espaço, mas possibilidades são sugeridas, sendo uma delas que depois de deixar a Terra em 1993, Mothra carregou involuntariamente pedaços do material genético de Godzilla que vieram para ela durante sua batalha com ele. Outra possibilidade é que o DNA veio de Biollante, outra criatura nascida do DNA de Godzilla que, após lutar contra Godzilla em 1989, se desintegrou em uma nuvem de esporos que flutuou para o espaço sideral. Quando a Tremasters introduziu o Space Godzilla em sua linha de brinquedos Godzilla Wars, eles fizeram uma origem ligeiramente modificada com base na teoria Biollante, na qual as células Godzilla não sofreram mutação através da exposição a buracos negros e brancos, mas sim através de uma fusão com um pré-existente desconhecido forma de vida cristalina, essencialmente tornando o Space Godzilla um híbrido de Godzilla e esta criatura alienígena. Space Godzilla se parece com Godzilla em muitos aspectos, mas sua pele é azul marinho com uma mancha roxa avermelhada escura, que parece muito mais lisa do que o resto de sua pele, em sua área abdominal. Da mesma forma, ele é mais volumoso, além de ser mais alto. Ele tem 2 enormes cristais brancos que saem de seus ombros, e sua cauda é muito mais longa, terminando com vários picos semelhantes a cristais. Suas placas dorsais nas costas são feitas de cristais semelhantes e são de cor branca. Por ser mais volumoso, Space Godzilla tem dificuldade para andar e não consegue correr, mas compensa por ter a habilidade de voar por telecinesia. Além disso, a área da boca parece mais próxima da de Biollante, pois ele tem dentes afiados e presas nas laterais da boca. Ele tem olhos laranja-fogo e uma crista translaranja, a desbotando para transamarelo, em sua testa. Como a maioria dos outros monstros Heisei, o rugido de Space Godzilla é feito de sons reciclados, mas ao contrário da maioria dos outros monstros Heisei, em vez dos habituais rugidos de roda-ouvidos de Godzillasaurus, King Ghidorah, Mecha King Ghidorah e Batra, Toho pegou o rugido de Giga e lançou para baixo para fazer o rugido de Space Godzilla. Em Godzilla Generations e Maximum Impact, o rugido de Space Godzilla é um rugido alterado de Heisei Godzilla. Space Godzilla é um dos inimigos de Godzilla mais inteligentes da série, exibindo estratégias de combate planejadas ao longo do filme, acolhendo o poder de edifícios, prendendo o filho de Godzilla, etc. Isso é ainda mais evidenciado pelo fato de Space Godzilla ter procurado dominar a Terra por sua própria vontade, em vez de outros monstros, que só causam destruição aleatória, e o único envolvimento na dominação do mundo é realizar a vontade de seus mestres. Devido ao seu corpo excessivamente musculoso, Space Godzilla prefere atacar com seu raio corona à distância, e às vezes foi dominado pelo ataque de Moguera de perto devido a isso. Seus braços curtos e atarracados significavam que ele não conseguia alcançar o Mesh sem usar sua cauda, tornando suas habilidades de luta reais fracas. Ao contrário de Godzilla, que na série de filmes Heisei é retratado como uma força da natureza, nem boa nem má, Space Godzilla parece ter um elemento de verdadeira malícia, já que o monstro foi dito pelo Cosmos para se dirigir à Terra com o propósito de derrotando Godzilla. De acordo com o Cosmos, Space Godzilla pretendia matar Godzilla para que a Terra ficasse indefesa quando ele a dominasse, permitindo-lhe governar. Space Godzilla foi visto pela primeira vez voando pelo espaço, onde destruiu um satélite tripulado da NASA. Ele lutou contra Moguera enquanto estava a caminho da Terra e derrotou o Mecha. Ele então pousou na Ilha do Nascimento e atacou o pequeno Godzilla, mas Godzilla chegou para salvá-lo.
Space Godzilla rapidamente dominou Godzilla usando suas habilidades telecinéticas e então prendeu o pequeno Godzilla em cristais. Ele voou para longe e sobrevoou o Japão, eventualmente pousando e estabelecendo sua fortaleza em Fukuoka. Moguera chegou a Fukuoka para lutar contra Space Godzilla novamente, mas não foi páreo para o monstro. Godzilla logo chegou também e uniu forças com Moguera dividido em Land Moguera e Star Falcon. Land Moguera perfurou o subsolo e derrubou as fundações da fonte de energia de Space Godzilla, a Fukuoka Tower, enquanto Godzilla derrubou a torre do nível do solo. Godzilla então teve a vantagem, e Moguera usou suas granadas espirais para destruir os cristais do ombro de Space Godzilla. Em retaliação, Space Godzilla detonou um dos braços de Moguera e começou a empalar o mesh em sua cauda e jogá-lo em um prédio próximo. Akira Yuki tentou pilotar o mesh danificado de volta à batalha, colidindo com Space Godzilla. No entanto, os danos à máquina tornaram quase impossível controlá-la e a máquina colidiu com vários edifícios. O enfraquecido Space Godzilla estava prestes a explodir, mas Godzilla o atingiu com seu raio espiral vermelho várias vezes. Space Godzilla soltou um rugido fraco e finalmente explodiu em esporos de luz que flutuaram de volta ao espaço. Space Godzilla compartilha muitas das estatísticas e habilidades físicas de Godzilla, tornando-o igual a Godzilla. No filme, Godzilla foi rapidamente derrotado por Space Godzilla em seu primeiro encontro e precisou da ajuda de Moguera para finalmente derrotá-lo. Space Godzilla emite uma aura que causa distúrbios elétricos. Space Godzilla aumenta em poder por estar perto de cristais gigantes que ele cria. Ele também é capaz de liberar raios de energia de seus cristais de ombro. Space Godzilla pode conduzir energia através do toque. Ele também é capaz de implantar poder cósmico em estruturas que podem transmitir um sinal e fazer com que atuem como uma fonte de energia. Space Godzilla tem poderes super regenerativos. Space Godzilla tem telecinesia que ele pode usar para mover e levitar objetos. Na trilogia Tariq Pipevorkes dos videogames Godzilla, ele também pode usar sua telecinese para comandar seus cristais para atacar ofensivamente seus oponentes, lançando estilhaços ou atirando feixes de energia neles. Space Godzilla também está em grande desvantagem no combate corpo a corpo devido à sua constituição pesada e braços comparativamente curtos, tornando-o fraco em combate corpo a corpo. Em vez disso, ele tem que usar um ataque à distância. Os cristais do ombro de Space Godzilla não são fortes o suficiente para resistir aos mísseis de granada espiral de Moguera. Se os cristais de seu ombro forem destruídos, o poder de Space Godzilla ficará drasticamente enfraquecido. Space Godzilla é apresentado em Godzilla Iniverse como membro da facção Mutantes e estágio de chefe final para os Defensores da Terra, Aliens e GDF. O papel que ele desempenha no enredo varia da versão para PS2 e Wii. Na versão PlayStation 2, ele é responsável pelos cristais que aparecem na Terra, enquanto na versão Wii ele está apenas tentando usá-los para escapar, embora alguns acreditem que ele conseguiu liberá-los através do portal mostrado na versão Alien do enredo. É mais provável que nas versões PS2 e Wii de Godzilla Iniverse, Space Godzilla seja a causa da incursão de cristal. Mesmo que o jogador não o selecione no modo história na versão Wii, Space Godzilla será mostrado rugindo em triunfo no final dos Mutantes, mas isso só acontece no PS2 se o jogador o selecionar. Ele é o líder da facção mutante e o principal antagonista do jogo. Os cristais que ele cria são responsáveis pelo nascimento dos monstros Obsidius e Cristala, e em Godzilla Iniverse, em Double Smash por dar vida à Esfinge. Space Godzilla é o primeiro monstro a atacar Godzilla emocionalmente, roubando seu filho dele. Dizzy-Oroya usaria ataques emocionais semelhantes quando matou Godzilla Jr. no ano seguinte. O design de Space Godzilla é uma versão modificada de Super Godzilla, a transformação de Godzilla encontrada no jogo Super Nintendo de mesmo nome. Minoru Yoshida projetou os conceitos para ambos os monstros, originalmente criando o Super Godzilla para o jogo, mas depois reciclando o visual e transformando-o no que viria a ser o design final de Space Godzilla. Space Godzilla é o único monstro da série Godzilla a ter duas teorias de origem oficiais apresentadas no mesmo filme. Outros monstros tiveram múltiplas origens ao longo de suas aparições no cinema, mas estão restritos a apenas uma única origem em cada continuidade.
Space Godzilla tem muitas características semelhantes a Biollante, incluindo um rugido estridente, uma dupla de presas de cada lado da boca, uma aba de pele nos cantos da boca e a capacidade de causar distúrbios elétricos. No final do filme, a essência brilhante de Space Godzilla escapou de seu corpo e voou para o espaço, assim como Biollante fez 5 anos antes. Essas estranhas semelhanças tornam Biollante um candidato mais provável do que Mothra para criar o Space Godzilla. As primeiras versões do roteiro pediam que Space Godzilla enfrentasse Godzilla em um segundo Mechagodzilla, um plano descartado quando se percebeu que contra o poder combinado de Godzilla e a máquina que quase o matou no ano anterior tornaria a batalha muito unilateral. Em vez disso, o menos poderoso Moguera foi revivido e atualizado para esse fim. Embora Godzilla in the Half-Century War pareça homenagear essa ideia na edição número 4. Uma figura de ação de Space Godzilla pode ser vista em Godzilla in Final Wars. Space Godzilla fazia parte da facção dos mutantes em Godzilla in Uriashi. Alguns fãs podem dizer que Space Godzilla deveria estar na facção dos alienígenas, visto que suas origens são do espaço. No entanto, todos os monstros alienígenas no jogo eram controlados pelo Vortag, e Space Godzilla estava agindo por sua própria vontade durante os eventos do jogo. Existe um problema semelhante com o Titanosaurus que se enquadra na mesma facção, onde os fãs pensam que o Kaiju deveria estar na facção Arf e defender. Pode-se concluir que os mutantes e os defensores da Terra abrigam qualquer monstro que tenha autonomia sobre suas decisões, onde os defensores buscam restabelecer a normalidade da Terra enquanto os mutantes buscam explorar os cristais para seus próprios interesses, já que Heisei Godzilla originário também pode ser considerado uma mutação enquanto ele é obviamente um defensor da Terra. Se derem o like, se inscreverem e derem o like, é acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cão que tiver no inferno. Caim, Satanás, Pão Grosso e Parafuso, Botafogo, Lúcifer, que é o chefe de lá, e meu avô, que é o comandante de tudo. Botar para arrombar em vocês, tudo aí.